Brasil, infelizmente, a gente teve várias gerações que não tiveram acesso pleno à educação. Como que a gente vai cobrar desses pais que saibam a importância dos estudos para os filhos, né? A escola, ela não é só para você aprender algumas coisas, para você aprender conhecimentos técnicos. A escola também é para você criar essa vivência, essa socialização. E a história, ela é legal não só por essa parte mais extrovertida, né? De você saber da vida das pessoas, saber como as pessoas viviam, entender, mas principalmente porque a história, ela existe para que a gente compreenda o hoje. Eu me considero uma professora blogueirinha porque o meu trabalho também envolve coisas que têm a ver com marketing, que tem a ver com publicidade, que tem a ver com audiovisual. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada por ter a valorização, inclusive financeira, numa profissão que não é valorizada no Brasil. Comecei a ver como trabalho quando eu já estava maior de idade, mas eu fiz o meu primeiro vídeo, eu tinha 15 anos, então assim, eu ainda era uma adolescente em formação, eu já gostava muito de estudar, eu já sabia que eu gostava muito, especialmente de história, mas foi muito importante para mim justamente porque ajudou a solidificar o gosto que eu sabia que eu tinha e que depois eu descobri que seria a minha profissão mesmo, que eu me tornaria professora e que eu ia querer seguir isso academicamente também, fazer faculdade de história. Eu tinha muita dificuldade, principalmente de dicção. Quem já assistiu os meus primeiros vídeos vê que eu tinha a língua muito travada, eu fiz uma cirurgia na garganta anos depois, que aí a minha voz era até mesmo diferente, então eu era uma pessoa com mais dificuldade para me expressar, mas eu já gostava de conversar e já gostava principalmente de falar de história. A palavra, tipo assim, vocês podem falar igualdade, só que a palavra certa que vocês vão ter que usar, a palavra certa, não usem igualdade, usem isonomia. Isonomia. O aparelho é difícil de falar, desculpa, galera. É difícil. Olha, história é muito legal, gente. História é assim, é uma contação de causos e de coisas, e a história ela é legal não só por essa parte mais extrovertida, né, de você saber da vida das pessoas, saber como as pessoas viviam, entender, mas principalmente porque a história, ela existe para que a gente compreenda o hoje. Então, assim, gente, história é fascinante, e eu recomendo para todo mundo que tem um pezinho atrás, dê uma chance para a história. E assim, não precisa ser aquela história quadradona que você lê só nos livros, né? Você pode começar, por exemplo, vendo documentários, ou então vendo filmes. Uma coisa que eu comecei a fazer, que eu gosto muito, é de analisar, por exemplo, o quão verdade tem, por exemplo, no desenho animado da Anastácia, no desenho animado do Hércules, que é baseado na mitologia grega. Eu gosto sempre de levar para esse lado da curiosidade, porque justamente atiçando a curiosidade da pessoa, a pessoa vai sentir um interesse maior. E, às vezes, é até mais fácil de você fixar o conteúdo quando você se lembra de algum fato, de alguma anedota, de alguma coisa desse tipo. O que o Hércules tem a ver com Harry Potter, Mulher Maravilha, Disney e os signos do zodíaco? Pois bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar a história real do herói Hércules, mostrar pra vocês quais partes do filme da Disney são reais ou não e várias outras curiosidades sobre mitologia grega. Então, eu acho que o ponto que eu percebi que meus vídeos tinham um potencial de crescer e de se tornar algo maior foi quando um primo meu do interior me ligou e falou que ele tinha visto um vídeo meu que tinha aparecido para ele, que ele tinha gostado muito e que era para eu continuar. E assim, era um primo que eu não falava com ele há anos, era um primo mais velho que morava em outra cidade, então eu pensei, gente, chegou até ele. Então, a partir daí eu comecei a fazer vídeos com uma certa frequência e ter compromisso. E aí, a ganhar dinheiro mesmo, eu só comecei a ganhar quando eu já era maior de idade, que aí sim, eu criei uma conta no banco e comecei a receber a monetização do YouTube. Eu acho que atualmente tem sido muito difícil, assim, para nós, educadores, professores, e principalmente também para os alunos, né? Porque não só por conta da pandemia, muita gente acabou largando os estudos, não por vagabundagem ou por não querer, mas simplesmente por não conseguir, né? Então, a gente está vivendo um cenário atualmente muito caótico que para muitos estudantes tem sido
uma desilusão mesmo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, que as inscrições do Enem dos últimos anos têm batido recordes negativos, né, de quantidade de pessoas, a gente percebe que o ensino superior deixou de ser uma possibilidade para muita gente, né? Muitas pessoas deixaram de achar que a faculdade, que a universidade é um lugar que elas podem frequentar. No meu coração, muitas vezes, eu confesso que eu me sinto muito desmotivada e muito chateada, mas eu ainda tenho esperança de que no ano que vem, com as coisas mudando, isso tudo possa melhorar num futuro próximo. Eu, particularmente, assim, eu não acho que exista escola melhor ou pior no geral, mas o que funciona melhor para cada aluno. E, obviamente, né, que a gente vê que essas escolas que tratam os alunos mais de forma numérica, que focam mais em resultados e não humanizam tanto, né, os seus alunos, apesar de terem bons resultados em relação ao vestibular, muitas vezes acabam gerando uma ansiedade muito grande, um estresse, até mesmo uma evasão aí de alunos que não conseguem se adequar e pensam que por isso eles são burros ou insuficientes. Eu tive a oportunidade de fazer estágio em escolas que hoje a gente vê como diferentonas, né? Escolas positivistas, escolas construtivistas, e tem sido um aprendizado muito grande para ver as vantagens e desvantagens, né? Eu não acho que, por exemplo, pais estejam errados em colocar o filho numa escola que é focada só em vestibular. Não é um erro, né? É uma estratégia, ainda mais porque hoje eu não acho que isso seja culpa dos professores ou dos pais, mas sim do sistema que está tão competitivo, né, que não tem vagas o suficiente para a quantidade de pessoas que prestam a prova, que se torna necessário que as pessoas se tornem cada vez mais sofisticadas e mais estudiosas e uma coisa mais quadrada, né, para a pessoa se preparar para uma prova específica. Eu fiz ensino médio numa escola que era desse tipo, que ela era focada também até mesmo em alunos que queriam vestibular de medicina, vestibulares mais concorridos, e eu, particularmente, eu sofri bastante, eu queria um curso que para os meus colegas, muitas vezes era visto como um curso inferior, né, e que me era cobrado um desempenho que às vezes eu não conseguia chegar, e por conta disso a gente se sentia inferior, e a gente só percebe isso depois, mas mesmo quando eu trabalhei, quando eu estagiei nessas escolas diferentes, eu via que tinha um fenômeno muito grande de quando chegava no ensino médio, ou quando chegava no segundo ou no terceiro ano, nos anos finais, muitos alunos dessas escolas iam ou para cursinhos ou para essas escolas mais focadas em vestibular, porque ele queria passar na faculdade e achava que essa escola não daria a ele suporte. Muitas vezes até mesmo equivocados, né? Porque eu vi vários alunos dessas escolas que muitas vezes não tinham nem prova, conseguiam boas notas no Enem, que conseguiam entrar na universidade. É um pensamento muito de que a dor e o sofrimento levam à evolução, né? O que pode se tornar realidade, só que assim, dá pra gente aprender passando por uma dificuldade e dá pra gente aprender de formas que pedagogicamente já foram comprovadas que funcionam também e que criam o caráter e preservam aí as características individuais. No Brasil, infelizmente, a gente teve várias gerações que não tiveram acesso pleno à educação. Então, se a gente tem uma geração de pais que na sua época não teve a oportunidade de estudar, como que a gente vai cobrar desses pais que saibam a importância dos estudos para os filhos, né? Vários pais pensam, não, eu quero que meu filho tenha o que eu não tive a oportunidade de ter. Mas aí também tem essa dificuldade, né, de compreender quando a metodologia é diferente. A escola, ela não é só para você aprender algumas coisas, para você aprender conhecimentos técnicos. A escola também é para você criar essa vivência, essa socialização. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada por ter a valorização, inclusive financeira, numa profissão que não é valorizada no Brasil. Eu percebo que no digital, né, a gente tem uma valorização diferente, porque aí mescla também não só o professor, né? É o professor que é blogueiro também, né? Eu me considero uma professora blogueirinha, porque o meu trabalho também envolve coisas que têm a ver com marketing, que tem a ver com publicidade, que tem a ver com audiovisual, que essas coisas são mais valorizadas do que o trabalho de professor. Eu não acredito que esse dia finalmente chegou. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de beleza que eu faço no meu canal. Depois de 7 anos fazendo vídeos educativos, eu finalmente estou soltando a blogueira que tem dentro de mim. Porque, pessoal, o vídeo de hoje é sobre cabelo. Gente, eu nunca achei que esse dia fosse chegar. Então, assim, é algo muito, muito triste. Não que essas outras profissões sejam valorizadas, porque tem que ser, mas que os professores também não tenham a valorização.
Isso é algo que eu nunca vou me acostumar. Toda vez que eu recebo uma foto em sala de aula, os professores passando os meus vídeos, ou então dando como recomendação, eu fico assim muito emocionada, porque o fato disso ter começado antes mesmo de eu terminar a faculdade foi muito importante para mim, de uma forma que eu não consigo nem expressar. Importante no sentido de me ajudar a criar confiança no meu próprio trabalho, de me ajudar a buscar sempre melhorar, de me ajudar a melhorar a minha dicção, a minha forma de comunicar, de querer melhorar, assim, os equipamentos que eu tinha, sabe? Até mesmo a linguagem, eu busco sempre usar uma linguagem acessível, não usar palavrões, deixar cheio de imagens, deixar um vídeo interessante, porque eu penso, não, talvez um professor queira colocar isso na sala de aula, e aí vai ter 40 pessoas olhando para mim ao mesmo tempo e elas têm que gostar. Quando houve a invasão dos franceses, dos holandeses, os portugueses se aliaram aos indígenas para conseguir combater. Então, essas rivalidades que existiam entre as próprias tribos indígenas, elas foram muito usadas pelos europeus. É muita terapia para lidar com as consequências da exposição em si. Às vezes eu opto por silenciar comentários, né? Então, meus vídeos, por exemplo, de ditadura militar, eles não ficam com comentários, para também não dar oportunidade para essas pessoas que iam falar isso para qualquer pessoa que fosse contra o pensamento de grão de areia delas, né? É difícil lidar porque, no fundo, no final das contas, você tem que pensar que o seu trabalho, de certa forma, depende da aprovação e do engajamento de pessoas que você não conhece. Então, isso é uma coisa que pode te deixar meio louco, né? Você quer ter a aprovação de gente que você não sabe nem o nome, de gente que não te conhece pessoalmente, mas que você quer que essas pessoas gostem de você. No próprio YouTube mesmo, se eu posto algum vídeo falando sobre mim, não vai ter tantas visualizações, tantos acessos, porque o público do YouTube está mais interessado nos resumos. Enquanto, por exemplo, o público do Instagram, se entra no meu Instagram ou no meu TikTok ou em outras redes sociais, tá querendo mais saber quem é essa menina, por que ela tá me ensinando história, quem é ela? Ela é da minha idade? Ela parece ser da minha idade. Então, eu tento trazer esse equilíbrio, assim, de conversar, de ser uma pessoa próxima e acessível, mas, ao mesmo tempo, também não dar munição para essas pessoas que só querem fazer o mal mesmo, ou então são pessoas que, às vezes, só querem ser vistas, né? Com certeza, algo que já povoou o pesadelo de todos os criadores aí, todo mundo que trabalha com a internet, são os números e principalmente essa palavra que todo mundo já ouviu, mas muitas vezes a gente não sabe o que significa, que é o algoritmo, né? Porque o algoritmo é essa coisa que rege as redes sociais, mas a gente não sabe como funciona, né? Por exemplo, a gente vê que criadores que postam com mais frequência têm números melhores do que os criadores que postam só de vez em quando. Mas isso não é uma regra, né? Porque as redes sociais não abrem isso. Nenhuma rede social explica como que funciona o algoritmo delas, né? É algo que preocupa ainda mais porque você tem esse medo eterno de que é uma profissão instável, né? Que você não sabe se vai chegar um momento que elas vão... Eu não acho que vão acabar, mas que elas vão, por exemplo, mudar de uma forma que você vai se tornar substituível, ou então que você não vai se adequar, né? Todo trabalho tem a sua dificuldade, e essa é uma das nossas dificuldades, que é tentar agradar esse algoritmo que muitas vezes a gente não sabe exatamente como funciona. Ai, gente, nós blogueirinhos somos os piores administradores de tempo de tela. É uma loucura, assim. É uma coisa que eu preciso melhorar bastante, eu, Débora, acredito que várias outras pessoas, porque sabe-se, né, que ficar o dia todo diante de uma tela não é bom, né? Nem para sua cabeça, nem para os seus olhos, nem para sua vida. Eu acabo passando mais tempo do que eu deveria, é difícil de controlar, e eu acho que não só a gente que trabalha com isso e que tem uma desculpa, né, mas é muito difícil também para os estudantes, para os jovens em geral, porque a gente está tão acostumado a ir no banheiro e levar o celular, né? Então a gente criou essa dependência e, assim, querendo ou não, né, as redes sociais, elas são feitas para isso, né? Para te deixar lá, para você maratonar o conteúdo, para você continuar assistindo, para você passar muito tempo lá. Então é assim, é uma corrida contra as iscas, né? Porque, querendo ou não, é feito para nos pegar. E a gente é pego de jeito, né? Porque o celular, ele aprende o que a gente gosta de assistir, começa a mostrar conteúdo que te deixa cada vez mais entretido, e quando você vê, você já passou horas lá. Então, é difícil, sim, assim como para mim, é para todo mundo, e a gente que trabalha com isso, a gente, às vezes, passa mais tempo do que devia, com a desculpa de, não, eu trabalho pelo celular.
qual.